Graças a Deus, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo o entendimento, que só pode vir do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. A pergunta que eu tenho para te fazer hoje é se você alguma vez na vida parou para pensar por que Deus realiza milagres nas nossas vidas nessa terra, nessa era passageira, já que o propósito dele para nós é a eternidade. Já parou para pensar nisso? Ficou na dúvida? Então me dá o benefício dela e fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te trazer uma elucidação através da palavra que talvez te responda esse questionamento. Eu sou o Glaucio Cardoso, se você ainda não me conhece, e aqui nesse canal a gente só fala de assuntos cristãos. Se você gostar desse conteúdo ao final, eu te convido a ficar por aqui e você faz isso se inscrevendo aqui embaixo, ó, clicando nesse botãozinho chamado inscreva-se. Não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho, assim você não vai perder as próximas mensagens que Deus colocar no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Dito isso, vamos ao tema do vídeo sem mais delongas. Bom, como eu falei para vocês, não é uma promessa, mas eu vou tentar trazer uma resposta para aquela pergunta que eu te fiz no início do vídeo. Hoje, cara, eu tava fazendo uma reflexão no texto de Lucas 5, a partir do versículo 12 até o versículo 16, né, fez parte hoje do meu devocional matutino, como tantos outros vídeos que surgem nesse canal, são fruto dos meus devocionais, esse aqui não é diferente. E o texto de Lucas 5, a partir do versículo 12 ao 16, ele vai contar a história de um homem. E quem é esse homem? Esse homem é um leproso. Não vai dizer o nome desse cara, não vai dizer de onde ele vem, quem ele era, de quem ele era filho, histórico, a família, a profissão, quem esse cara era antes da lepra, quem esse cara se tornou depois da lepra, não vai falar nada, só vai dizer que ele era um leproso. E o que me chama a atenção na história desse homem foi a revelação que ele teve, né? Por que eu digo que ele teve uma revelação? Porque aquilo que ele declara para Jesus é fruto, com certeza, de alguém que tinha uma certeza. É fruto, com certeza, de alguém que tinha uma certeza. Eu repito isso aqui, não é para ser redundante, não é para ser ambíguo, é de fato isso que eu quis falar. Esse cara, ele recebeu uma revelação do próprio Deus, aquilo que a palavra grega chama de rema, uma revelação que vem direto de Deus. Assim como Pedro recebeu naquele episódio em que Jesus pergunta quem os outros dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou. E aí Pedro recebe essa revelação de Deus e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Isso foi uma rema, né? Pedro recebeu essa palavra diretamente do próprio Deus, assim como nós, eu e você, recebemos muitas vezes ao lermos a Bíblia, né? É o Espírito Santo que traduz ela pra gente e nos traz entendimentos assim como esses que eu tô liberando aqui sobre a sua vida. Mas o que me chama a atenção na declaração desse homem? É o que ele fala para Jesus. Ele não faz um questionamento, ele não faz uma pergunta, ele não coloca uma condicional, ele não diz um se antes. Ele fala: se tu queres, tu podes. Se tu queres que eu me torne limpo, tu podes fazer. Ou seja, ele realmente tinha uma certeza de quem Jesus era. E é interessante que no próprio texto de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, quando o anjo está tendo um diálogo com Maria, ele vai dizer, para fortalecer a fé dela, que nada é impossível para Deus. É engraçado que esse homem que não tem histórico, que não tem nome, que não sabemos de onde vem, nem para onde vai, o que aconteceu antes, nem o que aconteceu depois, esse cara tinha a mesma revelação que o anjo deu para Maria. Ele sabia que para Deus nada era impossível. Aquilo que Jesus podia fazer era só uma questão de querer. Exatamente. Aquilo que separava esse homem do milagre dele era a vontade de Deus, era a vontade de Jesus. Então, muito mais do que esse cara ter uma revelação, ele tinha que ter humildade para entender que Jesus faria se quisesse fazer. E muitas das vezes nós queremos que Jesus faça aquilo que nós queremos, né? Nos despimos da humildade, nos colocamos no lugar de soberanos e damos ordem ao nosso Deus. Só que o nosso Deus é diferente dos deuses falsos, diferente dos ídolos de madeira, de pele, de barro, que recebem ordens de seres humanos, que são como gênios da lâmpada, que estão ali a qualquer momento por conveniência para atender os nossos desejos. Não. O nosso Deus, Yahvé, Jeová Rafá, Jeová Jireh, ele só faz o que ele quer e quando ele quer. E esse cara entendeu isso. Esse leproso, sem nome, essa pessoa que ninguém conhece, que talvez você nunca vá saber quem esse cara é, talvez só quando chegar lá na eternidade, esse cara entendeu uma coisa que às vezes a gente não entende. E o que é mais interessante nessa história é a resposta de Jesus. Jesus diz para ele: eu quero. Ah, querido, Jesus diz: eu quero. Então, ali houve uma convergência da fé desse homem com a vontade de Jesus de realizar o milagre. Cara, e o mais importante dessa mensagem é o que Jesus faz depois. Jesus é bem claro para esse homem dizendo assim: eu não quero que você conte nada a ninguém. Ou seja, Jesus está dizendo: eu não quero colher os louros desse milagre. E é algo que muitas das vezes nós falhamos. E aqui eu não vou entrar tanto nesse ponto, porque lá na frente a gente vai falar de uma outra coisa que vai puxar um pouquinho da nossa orelha, principalmente se você, assim como eu, também é um pregador da palavra. Mas Jesus, ele não quer colher os louros daquele momento, ele não quer que todo mundo fique sabendo o milagre que ele fez, ele não quer que as pessoas o sigam pelo que ele faz, mas sim por quem ele é. Então o que ele diz para esse homem é: não conte a ninguém o que aconteceu aqui. A única coisa que eu quero que você faça é cumprir a lei de Moisés.
Existia um mandamento, um ordenamento, uma direção naquela época para todo leproso que fosse curado, que fosse limpo, que fosse sarado. Ele tinha que cumprir um protocolo, ele tinha que se mostrar ao sacerdote, ele tinha que ir ao templo e se mostrar ao sacerdote, para que o sacerdote, ao comprovar que realmente ele estava limpo, ele pudesse se purificar e começar a entregar novamente os seus sacrifícios. Então é isso que Jesus instrui esse homem a fazer. Jesus fala para ele assim: vá e cumpra o protocolo que manda a lei de Moisés. Se apresente ao sacerdote para que ele testifique que você está curado e você possa sacrificar. Inclusive Jesus dá essa direção para ele: leve a sua oferta, a oferta de que fala a lei mosaica. Então Jesus não queria que isso se propagasse, Jesus queria que isso ficasse ali. Então, cara, a primeira coisa que eu queria liberar para você, e eu já liberei isso nesse vídeo, mas eu quero deixar bem claro para você: não é sobre Jesus poder ou não fazer, não é sobre Deus poder ou não fazer. Ele pode todas as coisas, nada para ele é impossível. Lucas 1:37. Jeremias também vai falar que nada é impossível para Deus. Ele vai falar também em Gênesis para Abraão: acaso há algo impossível para mim? Não há nada impossível para Deus. A questão não é se ele pode ou não, a questão é se ele quer ou não. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É aí que a gente tem que sensibilizar o nosso coração, os nossos ouvidos e o nosso espírito para entender: será que aquilo que eu quero é a vontade do Senhor? Talvez seja por isso que não tenha se realizado. Não é porque Deus não pode fazer, é porque talvez Ele não queira. E aí a gente tem que se perguntar: mas por que Jesus não quer realizar uma coisa? Por que Ele não quer realizar um milagre? Será que Jesus não quer que eu seja feliz? Será que Jesus não quer que eu tenha boas coisas nessa vida? Será que Ele não quer que eu seja alegre? Não é sobre isso. Deus, sim, Ele é um Pai amoroso, mas Ele não vai fazer as coisas só porque Ele é bonzinho. Ele faz também porque Ele é bonzinho. Ele não vai fazer as coisas só porque Ele te ama, Ele faz também porque Ele te ama. Ele não vai fazer as coisas só porque Ele quer te ver feliz, Ele faz também porque quer te ver feliz. Mas o propósito final é sempre um meio para um fim. Guarda isso. É sempre um meio para um fim. Todo milagre que Jesus realiza nas nossas vidas tem uma finalidade eterna. Ou seja, Ele não vai fazer nada que não tenha um propósito maior que vá além de mim e de você. Ele não faz as coisas por mero capricho. Ele não faz as coisas só porque Ele quer fazer. Sim, às vezes Ele atende detalhes específicos das nossas vidas. Um mimo, um alívio, um bálsamo, um renovo. Ele dá um mimozinho, um presente, um negócio ali que você quer tanto, só para dizer: ei filho, eu tô aqui. Mas na grande maioria das vezes, os grandes milagres que experimentamos, as grandes promessas que acessamos e as coisas, os favores, a graça que usufruímos de Deus é por conta de um propósito eterno que Ele tem para cumprir através das nossas vidas. E a gente vai entender isso daqui. Jesus vai dar essa direção para esse homem e Ele vai dizer assim: vai e mostre-se ao sacerdote, faça o que tem que ser feito, sacrifique assim como manda a lei de Moisés. E Ele termina dizendo: seja minha testemunha. E aqui está um ponto chave. Se você quer saber por que Jesus realiza milagres nas nossas vidas, respondendo a pergunta lá do início: nessa terra, nessa era que é perecível, que vai passar, que não vai ficar, que tem prazo de validade, sendo que o plano dele para nós é só a eternidade, é passarmos o resto da nossa vida numa terra completamente restaurada e diferente. Se você já se fez essa pergunta, se talvez você reflita sobre ela, eu quero te dar uma resposta agora. Por que Jesus realiza milagres nas nossas vidas aqui? Para que você seja testemunha. Para que você vá e conte a outras pessoas aquilo que o Senhor realizou na sua vida. E aquelas pessoas que estão passando por dificuldades assim como as suas, ao ouvirem o seu testemunho, se aproximem do Pai novamente. Então o que Deus está fazendo através das nossas vidas, realizando milagres que também vão perecer, milagres que também vão passar, milagres que também têm prazo de validade nessa era, tudo o que Ele está fazendo através desse meio para um fim é atraindo mais filhos e para nós irmãos para habitar na grande família de Deus. Ah, querido, o Evangelho é lindo. O Evangelho é absurdo, cara. O Evangelho é absurdo, ele não deixa pontas soltas. Então por que o Senhor vai realizar uma promessa na sua vida? Por que Ele vai cumprir uma promessa na sua vida? Por que Ele vai fazer alguma coisa extraordinária acontecer com você? Por que Ele cura algumas pessoas e outras pessoas Ele não cura? Eu não sei se você já parou para se perguntar sobre isso. Talvez você tenha vivido uma situação assim, próxima, sabe? Com um ente querido, que você talvez tenha orado muito, tenha intercedido muito, pedido muito a Deus: Senhor, por favor, cura essa pessoa, faz acontecer, faz isso, restaura isso. E você não viu acontecer. Talvez essa pessoa tenha morrido. Talvez você tenha perdido essa pessoa. Talvez aquilo que você pediu tanto para Deus restaurar, Ele não tenha restaurado. Talvez aquela pessoa que foi embora, que você pediu tanto para voltar, não tenha voltado. E você fica se perguntando por que acontece na vida de uns e não acontece na vida de outros. É por isso, querido. Deus tem um propósito maior que vai muito além de histórias pessoais.
Ele é um pai amoroso, ele sim quer te dar boas coisas, ele sim quer te dar bons presentes, ele sim quer que você tenha uma vida abundante, mas ele tem um plano muito maior para você, e é um plano eterno. O nosso problema é que a gente está muito apegado às coisas terrenas e materiais, às coisas dessa era que vão passar e que, como eu já disse, tem prazo de validade. Se nós tirarmos os nossos olhos daqui e colocarmos os nossos olhos em Cristo, veremos que tudo que ele faz tem um propósito. Então Jesus faz isso com esse homem, ele manda esse homem ir lá e testemunhar. E ele faz isso em tantas outras passagens, sabe? Quando ele se depara com os 10 leprosos, agora sim eu vou falar dos 10 leprosos, o que ele manda esses caras fazerem? Ele fala, vá ao sacerdote, se mostra ele, cumpra o protocolo e testemunhe. Novamente ele dá a mesma direção. Quando ele encontra com o endemoniado gadareno, ele cura aquele homem que estava há tanto tempo aprisionado por uma legião de demônios. E muitas pessoas conheciam aquele homem como um cara aprisionado, como um cara endemoniado, como um cara que não tinha jeito. Talvez muitos religiosos de diversas religiões diferentes tenham passado por aquelas áreas e tentado libertar aquele homem dos demônios que os oprimiam, mas só Jesus conseguiu. E é engraçado que esse cara, após ser curado, está limpo, está restituído, está restaurado, a primeira coisa que ele tenta fazer é ir embora junto com Jesus e dizer, ei mestre, deixa que eu te siga. Jesus diz, não, eu não te curei para isso, eu te curei para que você vá e testemunhe. E a palavra vai dizer que esse homem volta para a terra dele e ele começa a pregar para uma Decápolis, ou seja, uma região de 10 cidades. Esse cara vira um missionário, ele vira um evangelista, ele vira um pregador do evangelho. Jesus não foi até aquele homem à toa. Quando ele encontra a mulher samaritana no poço, também não é à toa. Ele diz, é necessário que passemos por Samaria. Eles podiam fazer um outro percurso, e era o que geralmente os judeus faziam, eles evitavam passar por Samaria porque eles tinham uma rixa com aquele povo por conta da divisão do reino, lá atrás, no Antigo Testamento. Então eles faziam um outro percurso diferente, mas Jesus disse aos seus discípulos, é necessário que passemos por Samaria. Ele queria encontrar com aquela mulher. E para que ele queria encontrar com aquela mulher? Porque ele queria restaurá-la. Aí você vai dizer, nossa, mas para que ele queria restaurá-la? Só porque ele é bonzinho? Também porque ele é bonzinho, mas porque ele tinha um propósito para ela. A palavra vai dizer que após aquela mulher ser restaurada por Jesus, ela volta para sua cidade e ela conta tudo o que Jesus fez por ela. E só assim os samaritanos abriram os ouvidos para ouvir a palavra de Cristo. Então, irmão, se você quer uma chave, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas se você quer uma chave hoje para você, entenda que os milagres, as promessas, os favores que você experimentar de Deus, eles têm um propósito que vai além de você. Talvez você ainda não tenha entendido qual seja o propósito da sua cura, qual seja o propósito da sua restauração, qual seja o propósito desse perrengue, dessa dificuldade que você está passando agora. Porque até as dificuldades para Deus têm um propósito. A palavra vai dizer em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não importa o que você esteja passando, se você está dentro da terra prometida ou se você ainda está no deserto esperando acessá-la, ei, tem um propósito para isso estar acontecendo, porque Deus não dá ponto sem nó. A gente dá, ele não. E eu finalizo aqui dizendo algo para você. Esse homem não guardou o segredo que Jesus pediu para que ele guardasse. A palavra termina dizendo lá no versículo 16, se eu não me engano, que muitas pessoas ficaram sabendo daquilo que Jesus tinha realizado. E as multidões vinham até ele. As multidões vinham até ele. Ou seja, milhares e milhares de pessoas vinham até ele. E sabe o que o texto vai dizer? Que Jesus se isolava para orar. Ele tirava tempo sozinho. Talvez nós, eu e você, como pregadores do evangelho, pessoas que talvez estejam com os olhos muito materializados e olhando muito para essa terra e para essa era, a primeira coisa que nós pensaríamos seria, nossa, o Senhor está mandando as multidões, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma igreja, eu vou montar um ministério, eu vou montar cruzadas, eu vou viajar às nações. Mas Jesus, ele fazia diferente. Quanto mais gente tinha, mais isolado ele queria ficar, porque ele sabia que mais importante do que as multidões era o dono da multidão. Ele sabia que ele não era ninguém sem o Pai. Ele podia estar cercado de pessoas, mas a presença mais importante para Jesus sempre foi a presença de Deus. Ele e o Pai eram um. Então que isso sirva de lição para mim e para você, que temos a oportunidade e o privilégio de pregarmos o Evangelho. As multidões podem sim vir até nós. Jesus pode mandá-los até nós, mas que a gente não troque o secreto pelas multidões. Que a gente não troque o secreto pelos holofotes. Que a gente não troque o secreto pelo estrelato. Que a gente tenha sempre em mente aquilo que Jesus tinha. A comunhão com o Pai é o mais importante. Se retirar para ter momentos só você e Ele. Para praticar Mateus 6,6, entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com seu Pai que te vê no secreto. Isso tem que ser o mais importante.
Isso tem que ser o fundamento de todo ministério. Até porque ministério passa. E no final, tudo que vai restar é o plano eterno. Então, eu finalizo da mesma forma que eu comecei. Se eu te fizer essa pergunta agora, por que o Senhor realiza milagres na sua vida, nessa terra que tem prazo de validade, já que o plano dele é a eternidade? Porque ele está pensando justamente na eternidade. Tudo que ele faz tem um plano. Tudo o que ele faz tem propósito. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido pra você. Se fez sentido, deixa nos comentários, curte, comenta, compartilha, faz todas essas ações de engajamento aí que eu sempre tô pedindo pra você, porque tudo isso, cara, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, não só pra você, mas também pra outras pessoas, e assim você me ajuda, através desse canal aqui, a pregar o Evangelho, beleza? Mas é isso, um beijo gigantesco no seu coração, que o Senhor continue te abençoando, e não se esqueça nunca de um detalhe muito importante. Jesus é o centro. Até a próxima. Tchau, tchau.